Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso bloco de questões, esse vídeo ele vai ser mais dedicado a questões relacionadas ao método experimental. Então, como nós sabemos, a análise do comportamento ela tem três pilares, ou três braços, ou três características principais que vão estar se interconectando para fazer sentido a análise do comportamento, essa ciência que visa a modificação comportamental, para que o indivíduo ele possa estar funcionando melhor em sociedade e trazendo mais qualidade de vida em geral para esse indivíduo e para as pessoas que o servem. Então, até agora, nos outros vídeos e outras questões, foi muito enfocado a base filosófica, teórica do behaviorismo radical de Skinner, e nesse vídeo de hoje vai ser focado no método experimental. Então, a gente vai para a primeira questão. Vamos lá. Nenhum método científico é inerentemente superior a outro, e a opção deste deve ser feita em função do tipo de problema investigado, dos custos envolvidos, do tempo gasto e de questões relativas à validade. Com base em princípios da pesquisa experimental, a análise experimental do comportamento, AIC, é considerada uma ciência, tendo um dos seus precursores da AIC foi Skinner, o qual cunhou o termo condicionamento operante e defendeu que o comportamento produz consequências, modificações do ambiente e é afetado por elas. Anteriormente, a Resolução Normativa número 38, de 17 de abril de 2018, do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, que dispõe sobre restrições ao uso de animais em ensino, o experimento de Skinner podia ser replicado com o uso de um organismo vivo, rato albino, o qual era considerado como sujeito experimental, SE. O comportamento pretendido era que o SE pressionasse a barra dentro da caixa de Skinner, possuindo a água como elemento reforçador. Desta forma, com base nas classificações de variáveis experimentais, VI independente, VD dependente, VE estranha, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta, que retrata a identificação correta dessas variáveis no referido experimento laboratorial de Skinner. Então, como nós podemos verificar, essa é uma questão que ela envolve o conhecimento prévio de variáveis a partir do entendimento que estamos falando de um método científico e esse método ele envolve como um procedimento, né, principalmente na análise do comportamento, o procedimento experimental, né, e algumas características que a gente precisa se lembrar é em relação ao planejamento do próprio método, a formulação de problema e assim por diante. Então, falar sobre variáveis, a gente precisa se lembrar que, conceitualmente, variável é qualquer evento, situação ou comportamento que tem pelo menos dois valores, né? Então, quando a gente está falando de variável independente, né, é aquela variável que vai ser manipulada ou variada a fim de se verificar se ela vai produzir alguma mudança em outras variáveis. Então, ela, a VI, a independente, é considerada a condição responsável pela ocorrência do evento e que estão sob o controle do experimentador. Então, se nesse experimento aqui que a gente está levando em consideração, né, o que se pretende, deixa eu achar aqui, cadê? O que a gente quer? Que o sujeito experimental pressione a barra, tá? Como é que a gente vai estar fazendo isso? A partir da água como elemento reforçador. Ou seja, o que a gente vai estar manipulando, ou seja, a VI, variável independente, vai ser a apresentação ou não da água, tá? E aí, essa apresentação ou não da água vai estar gerando um efeito, tá? Então, que é esse aqui, que é o comportamento que não existia antes, que é o de pressionar a barra. Então, esse comportamento aqui, ele só vai acontecer de pressionar a barra porque existe a apresentação ou não,
ou seja, manipulação ou não do elemento reforçador, que no caso é a água. Então, o que pode estar acontecendo, né, além dessa variável dependente ser um fenômeno, um evento que é afetado pela VI, né, que é ela que a gente vai estar mensurando o tempo todo a partir da manipulação da VI, não é isso? Então, é importante a gente entender que, além dessa manipulação, do efeito que se causa, pode acontecer a presença de outro tipo de variável, que é a variável estranha ou interveniente. Então, essas variáveis, elas estão presentes no ambiente, na situação, no experimento, e a gente tem que tentar manter a constância o máximo possível dessas variáveis, né, durante o experimento, para que a gente possa, de fato, avaliar somente os efeitos de uma ou mais variável independente sobre dada variável dependente, certo? Então, nesse contexto, a resposta certa é a letra C. Então, a apresentação da água é a variável independente, porque a gente manipula ela. O comportamento do rato ou do sujeito experimentado de pressionar a barra é a variável dependente, porque é esse o efeito que vai estar causando a apresentação ou não da água. E a variável estranha pode ser a mudança do ambiente, da temperatura do ambiente, algum barulho, algum ruído, né, que aconteceu, mas não deu para controlar. Questão 2. A análise experimental do comportamento utiliza-se da metodologia científica, especificamente do método experimental, oferecendo uma forma de raciocinar logicamente a respeito dos comportamentos e variáveis a eles relacionados. Baseado nesta afirmativa, responda: quais as propriedades fundamentais do método científico experimental? Avalie essas alternativas. E a resposta certa é a letra B. Então, para que a gente possa fazer algumas análises aqui, essa alternativa, essa questão de interpretação, de experimento, certo? São só palavras aleatórias, né? Não tem nenhum fundamento em relação às propriedades fundamentais. Então, só aqui a gente já retiraria, né? A gente já ficaria somente com a letra B. E aí é importante a gente entender o seguinte: cadê? Randomização e aleatorização são sinônimos nesse contexto, certo? Só para ficar registrado. Então, como resposta certa, a gente tem a letra B, controle, randomização e manipulação. Então, o controle refere-se a essa possibilidade, né, que a gente tem que tentar realmente controlar, né, todas as possíveis variáveis intervenientes ou estranhas, de modo que, ao serem controladas, elas não sejam responsáveis, né, por causar nenhum efeito em alguma VD, porque senão ela ia ser variável independente, né? A randomização ou a aleatorização são sinônimos, é o que proporciona a igual possibilidade do sujeito ser escolhido, eliminando a influência das variáveis, né, e assim por diante. E aí a própria manipulação, né, é essa característica que o próprio nome já está trazendo, mas é o princípio básico realmente, porque é a parte desse processo de manipulação que a gente consegue emitir ou consegue perceber a lei da causalidade, que a VI, a variável independente, ela é esse efeito e a variável dependente é... Oh, perdão, estou escrevendo aqui coisa errada. A variável independente quer dizer a causa. Eita, deixa eu apagar aqui, pronto. Então, rebobinando, né, como a gente falava há muitos anos atrás, voltando um pouquinho, quando a gente fala de manipulação, a gente está falando
dessa possibilidade que a gente tem de controle, de manipular mesmo uma das variáveis. A variável independente é o que a gente chama de causa, certo? A variável dependente é o que a gente chama de efeito. Então, a manipulação aqui, deixa eu pegar aqui. Essa manipulação aqui refere-se à possibilidade da variável independente em causar um efeito na variável dependente. Então, baseado na questão anterior, como a gente estava vendo, a variável independente, no caso a apresentação ou não da água, vai causar um efeito na variável dependente, no caso é o comportamento do rato, tá? A terceira questão fala o seguinte: a análise do comportamento avançou na compreensão do seu objeto de estudo e, com isso, alcançou uma maior visibilidade social. Assim, cada vez mais torna-se importante a interlocução com outros sistemas explicativos na psicologia e nas demais ciências humanas e sociais. Neste sentido, se faz necessário entender algumas expressões referentes a essa área. Análise experimental do comportamento é muito utilizado no universo acadêmico, seja no ensino ou em pesquisas. Sobre esse termo, parece útil decompor a expressão em suas partes. Assim, avalie as seguintes assertivas. 1. Análise. Trata-se do primeiro passo da investigação. 2. Experimental. Diz respeito à produção de conhecimento de forma aplicada, sem necessidade de planejamento. E 3. Comportamento é a interação entre um organismo e o seu mundo. Então, é o correto que se afirma em letra A. Apenas o 1 e o 3 está correto. O que torna a asserção número 2 errada é essa questão de forma aplicada, né? E também a afirmação que não precisa de planejamento. Pelo contrário, a parte experimental é que tem a ver com as questões relacionadas à metodologia científica, mais especificamente o método experimental, e que esse método ele tem necessidade de ocorrer sistematicamente em etapas. Então, necessita sim de planejamento, de ser sistemático. Quando a gente está falando nessa perspectiva da forma aplicada, na verdade, a gente não está falando da parte relacionada às questões experimentais, certo? A gente está falando sobre aba, né? Então, o que torna essa segunda asserção como errada é isso. Tá joia? E de toda forma, essa parte que tem sem necessidade de planejamento também não se aplica à aba, certo? Então, esse final de frase torna essa asserção ainda mais errada. A última questão desse bloco, relacionada ao método experimental, diz o seguinte: a psicologia, tradicionalmente, tem sido descrita como uma ciência da mente, especialmente do que se convencionou chamar de mente humana. Watson, em 1913, publicou um artigo clássico intitulado de A Psicologia como o Behaviorista a Ver, o qual é conhecido como uma espécie de manifesto behaviorista, tendo em vista que expressa explicitamente o rompimento da forma de fazer psicologia até então estabelecida. Assim, o objeto de estudo da psicologia passou a substituir o enfoque da consciência pelo comportamento. Dessa forma, pode-se afirmar que... E aí você tem 5 alternativas que trazem algumas perspectivas relacionadas ao próprio momento histórico, né, da consolidação da psicologia enquanto ciência. E a alternativa correta é a letra B, né? Então, o que ocorreu tradicionalmente, historicamente, é que a gente, enquanto ciência, a psicologia abandonou o método da introspecção e adotou o método da experimentação, né? Então, isso que tornou cada vez mais considerado a psicologia enquanto ciência, né? Foi um grande marco para ela,
e que faz com que o próprio behaviorismo se embase nessa forma de se estudar o comportamento e consiga firmar-se enquanto ciência, enquanto consegue mensurar os comportamentos que antes eram vistos como essa ciência mais naturalista. Espero que vocês tenham gostado desse bloco de questões e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!